Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do Rodapé. Meu nome é Matheus Teles e hoje temos a presença da inenarrável Dora Guerra, que atualmente trabalha como repórter no G1, mas já passou por lugares como Estadão, trabalhando como redatora, e também passou pelo Letras, onde ela escreveu alguns artigos sobre música. Dora, é um prazer ter você aqui Prazer para estar falar aqui. com a gente. Muito obrigado mesmo por aceitar e se sinta à vontade. Obrigada por me receber. Vambora. Vamos embora. Bom, primeiro, a gente queria saber de você, da sua trajetória profissional. A gente sabe que você é formado em publicidade e propaganda. E a gente queria entender como foi essa transição para mudar para o jornalismo. Então, na verdade, essa é uma transição muito recente. Você falou do Letras. O Letras, na verdade, foi um freela, enquanto eu formei em publicidade em 2019. E aí eu trabalhei de 2019 até 22 ou 23 com publicidade. Então, eu passei por agência, eu gostava muito, escrevia em agência, era redatora. E aí depois... Só que desde o TCC eu já gostava muito de música, queria muito mexer com alguma coisa ligada à música. O meu TCC foi voltado a uma espécie de análise musical. E aí, depois do TCC, eu comecei a fazer uma newsletter. E aí, essa newsletter começou a crescer na pandemia e começou a chamar a atenção de outras pessoas que trabalhavam com jornalismo musical. E, inclusive, foi uma época que eu comecei a ter esse aval, assim, de pessoas que trabalham com isso, falando, cara, isso aí que você está fazendo é jornalismo musical, é legal. E aí, foi aí que eu comecei a trilhar esse caminho. E aí eu comecei a freelar, comecei a escrever para portais, o Monkey Buzz, a Popload. Só que eu só fui fazer essa transição mesmo quando eu fui demitida do meu emprego. Eu fazia redes sociais de HBO, era bem legal. Mas a agência perdeu a conta e tal, e aí acabou que muita gente foi demitida, eu fui nesse bolo. E aí me chamaram para ir para o Estadão, e aí foi a hora que eu falei, tá, acho que eu vou tentar fazer esse pulo. É agora. É agora. Só que ainda no Estadão era freela, aí Sim. eu fiz 2 freelas de 6 meses, 3 meses, não lembro. E nisso investindo em TikTok também e tal. Então, meu primeiro trabalho de CLT, formalzão mesmo, é agora no G1, de jornalismo. Só. Muito interessante. Pois é. Bom, com a ascensão das mídias digitais, muitos caminhos foram abertos, né? Você é um exemplo disso, que era uma publicitária que acabou migrando para o jornalismo por causa das coisas que você postava. Você acha que o digital ele acabou facilitando, dando uma fluidez maior para as pessoas mudarem de área? Sim. Eu não tenho nem como dizer que não, né? Contando tudo isso que eu contei. É interessante porque, para mim, pessoalmente, a newsletter teve... No fim das contas, assim, quando eu parei de fazer ela estava com 2.000 assinantes, que não é nada. Hoje em dia, no TikTok eu tenho 33 mil seguidores, é muito mais. Mas foi a newsletter muito mais nichada, muito mais textão, não sei o quê, que me rendeu, assim, hoje meu chefe atual lia a minha newsletter, o cara que me chamou no Estadão lia a minha newsletter, o Lúcio da Popload lia. Nossa. Então, foi muito um caminho que eu abri por isso. Eu acho que facilita muito, mas também, na época que eu estava fazendo isso, ainda não tinha TikTok, pra você ter uma noção. Então, porque o TikTok explodiu mesmo na pandemia. Sim. Eu acho que agora, quanto mais gente querendo ser influencer, querendo falar das coisas, talvez esteja mais difícil dar esse pulo, porque tem muita gente falando sem saber direito o que está falando. Esse é um ótimo ponto. É complicado. É um ótimo ponto que a gente até vai chegar nisso. Bom, a terceira pergunta tem um pouco a ver com isso. Assim, você tem muitos seguidores no TikTok comparado a outras pessoas da área do jornalismo. E a gente queria entender um pouco o que você acha que diferencia o seu conteúdo da outra galera do jornalismo, assim. Então, não vou chegar e falar assim, é porque eu arraso e o resto é um bando de fracassado. Eu acho que não é isso. Eu acho que minha experiência na publicidade ajuda muito. E não só na publicidade, assim. Conhecimento de comunicação e também eu sou uma pessoa cronicamente online, eu estou sempre de olho, eu não consigo ficar sem. Então, acaba que eu estou sempre muito inserida numa linguagem que eu sei que funciona. É natural para mim. Sim. Então, eu acho que para mim, e como eu não sou formada em jornalismo oficialmente, eu acho que a minha forma de buscar assuntos e buscar diálogos e a própria linguagem é menos engessada, porque eu não tenho essa formalidade toda. E eu acho que eu, assim,
tenho um pouco mais de esperteza de redes sociais, que eu acho que é uma coisa que me ajuda muito, inclusive, no jornalismo. Hoje em dia, no G1, é uma cobrança que a gente faça cada vez mais vídeos, a gente aparece lá, fala para a câmera, tá nas redes sociais do G1, tem muito comentário, é pesado. Sim. Então, é uma coisa que é cobrada da gente. E eu acho que é uma experiência que eu tenho muito por causa desse caminho mesmo. Mas, assim, tem muita gente que arrasa. A Carol Prado, eu acho que ela, com a experiência de jornalismo, ela manja muito de redes sociais, de como dialogar com esse público, de como provocar a discussão, que eu acho que também funciona muito. Sabe? Acho que cada um tem a sua parte ali que funciona não é que bem. só eu arraso, não. Bom, como você enxerga o surgimento de novas plataformas digitais como o TikTok? Qual o impacto que essas plataformas têm, principalmente no público jovem? Então, eu acho complicado. Eu não sou a maior fã, assim, eu acho que ajuda, tipo, à medida agora que a gente está dominando isso, né, que o jornalismo está aprendendo a dialogar e tal, é mais uma ferramenta para criar esse lugar, criar essa conversa, que talvez antes, né, eu não estava no jornalismo antes para dizer, mas talvez antes estivesse com essa dificuldade. Mas eu acho que a capacidade de concentração, de absorção, está cada vez mais difícil, é muito difícil você condensar assuntos que são complicados, como no jornalismo, em vídeos de 2, 3 minutos. Mesmo que seja jornalismo cultural, que é um assunto mais tranquilo, sempre fica coisa de fora. As pessoas, às vezes no G1 mesmo, a gente fala, não, vem ler a matéria no final, ninguém lê. Então, é mais uma forma de contato. Eu acho que é bem-vindo nesse momento, assim, pelo menos já que está aí, a gente aprende a usar e tem como utilizar isso de um jeito legal. Mas a capacidade, principalmente de interpretação das pessoas, está cada vez mais complicada. E essa coisa de informação difusa, assim, é muito difícil. E cada vez mais pessoas que não têm autoridade no assunto estão ganhando autoridade no assunto. E aí, amor, é terra de ninguém, assim. É complicado. A minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. Os pontos positivos e negativos que você enxerga. Os negativos eu vi que são bastantes, uma lista extensa. Eu ando aqui meio boomer, né? Mas e os positivos, assim? O que você vê de mais positivo que o digital trouxe, assim, para o jornalismo? Então, eu acho que tem um diálogo maior. Eu acho que, para mim, pessoalmente, assim, na minha rotina, no que eu faço, eu acho que eu tenho muito mais noção do que está acontecendo, do que as pessoas querem saber, do que as pessoas estão discutindo. Eu me pauto muito com discussão no Twitter. Pode parecer muito bolha, mas no fim das contas não é. E eu acho que é isso, assim, tem esse contato maior, tem essa resposta mais rápida. E pra gente, assim, eu também não posso reclamar muito, porque pra mim, como pessoa, como personalidade, como figura pública, etc., meu trabalho é muito mais valorizado nesse sentido do que um tempo atrás, se eu trabalhasse só no G1, eu ia ser apenas uma jornalista do G1. Hoje em dia, eu sou um asset ali, a Carol é a Carol Prado, não é a Carol Prado do G1, não é uma jornalista do G1. Então, eu acho que pra gente, pessoalmente, dá mais independência, dá mais liberdade, e a gente tem mais essa... É muito doido, né? Porque a gente tem fãs. Você tem 3 aqui. Mas é porque é isso, né? É muito doido. Tipo, até um tempo atrás não tinha exatamente isso. Tinha pra VJ da MTV, né? Mas pra jornalista, tipo, que tá ali escrevendo no G1, não tinha muito isso. Agora é uma dinâmica diferente. Que eu acho que é interessante também. Não, concordo. Bom, como tudo tem seus prós e contras, você acha que o digital trouxe uma banalização e falta de responsabilidade na forma de divulgar as informações? Trouxe. Eu sempre tento ser cuidadosa com o que eu falo, porque é isso, assim, eu comecei, eu também não era nenhuma expert e tudo mais, mas eu acho que eu reconhecia meu lugar também, como o nível de conhecimento que eu tinha e o que eu não tinha, e era cuidadosa no que eu falava. Eu acho muito importante que, para mim, a princípio, eu não tinha um público grande. E hoje em dia, né, no TikTok é muito rápido, muito fácil você conseguir muitos seguidores. E daí a você começar a falar o que você tá afim e, tipo, as pessoas, elas validam o que você fala. Então, você começa a perder noção e você não tem muita responsabilidade. E aí a falta de conhecimento de jornalismo vem muito nisso, assim, o trabalho no jornalismo é uma escola de apuração, da responsabilidade das informações que você passa e tudo mais. E as pessoas
tem cada vez menos responsabilidade com isso. Eu vejo muito assim, mesmo às vezes você falando, gente, isso aqui não é verdade, você dá prova, você dá tudo. Não dá mais, não tem mais. As pessoas acreditam no que elas querem. É uma guerra de quem argumenta melhor. Então, assim, eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está chegando num momento um pouco de saturação disso. E eu acho que as pessoas estão começando, aos poucos, a procurar pessoas confiáveis e fontes confiáveis no meio disso. Bom, que bom. Eu espero. Porque precisa muito. Não sei se é o tio, mas assim, a gente, entendeu? Meu tio com certeza não. Seu tio deve estar acreditando no WhatsApp, né? Aí, com toda certeza. Ele me manda então, uns vídeos às vezes. Sei a solução. E aí você fica assim, nossa, ok, tio, dá um joinha ali, só segue a vida pra não arrumar encrenca. Aí eu já não sei a solução, realmente. Bom, eu queria saber de você sobre essas personalidades agora. Tipo, você acha que essas novas personalidades que surgiram com o TikTok, Instagram, redes sociais assim, elas acabam usando mais da imagem dela do que do conhecimento para ganhar visibilidade? E por que você acha que as pessoas acabam ficando se essas pessoas não têm tanto um conteúdo especializado? Por que você acha que as pessoas acabam acompanhando personalidades que não têm tanto a dizer? É difícil, né? Porque eu não acompanho. Pra mim, assim, tem que ser um entretenimento, tem que ser interessante, tem que ser alguma coisa. Eu realmente não consigo entender. Mas eu acho que as pessoas, assim, quanto mais você mostra a sua vida nas redes sociais, mais vai aparecer alguém que se interessa, assim. Se você quiser expor tudo em algum momento, sabe? Tipo, tem nicho pra tudo na internet, tem mulher de preso. Eu acho divertidíssimo, mas assim, quem diria, né? Então eu acho que tem gente que apela para assuntos que fazem sucesso, tem gente que inventa coisa, tem gente que fala coisa com coisa, mas acaba atraindo porque é bonito, porque é esquisito, porque sabe? Então, é muito difícil falar pelos outros, assim, o que atrai. Mas é isso, assim. Eu acho que também tem uma falta, às vezes, um pouco de discernimento de quem consome, de tipo... porque eu vejo conteúdos de pessoas falando sobre música que eu não acho legal, que eu acho que falta algumas coisas, mas é porque eu consumo muito conteúdo sobre isso. Então, eu sei o que eu acho interessante e o que eu não acho. Tem gente que não consome, aparece ali na timeline, tá falando bem de uma coisa que eu gosto, tipo, eu não vou exigir mais disso, sabe? Eu acho que muitas pessoas, elas acabam ficando fãs ou dando fama para determinadas pessoas específicas exatamente por essa situação. A pessoa tá ali falando sobre algo que eu curto, então, tá defendendo o meu lado e é isso que importa. Eu acho que as pessoas, elas são até um pouco meio fechadas de ouvir opiniões diversas. Né? E aí, algoritmo, assim, a gente tava falando de um álbum que eu não gostei, o meu algoritmo tá, tipo assim, só gente metendo pau nesse álbum. E eu não quero isso, mas eu começo a assistir, aí começa a aparecer mais e mais, e aí parece que ninguém gostou desse álbum. Mas eu sei que não é verdade. E é uma impressão só da bolha. Eu acho que o digital, ele acaba criando muito também essa ilusão das pessoas, tipo assim, eu tô certo e é isso, acabou. Acho basta ver os números para saber que é bolha. Totalmente bolha. Bom, a gente só tem mais uma pergunta e foi bem rápido. E a nossa pergunta é: como você enxerga o jornalismo no futuro? Você acha que... É uma pergunta bem difícil. Você acha que existe uma perspectiva positiva para as novas gerações que estão vindo aí, já crescendo com o digital, de ter essa responsabilidade maior de... Eu não sou muito otimista, não. Eu acho que, assim, ainda mais depois que eu entrei, né, no jornalismo, eu tinha uma visão um pouco utópica a respeito, enfim. É muito romântico, realmente, trabalhar com isso e tal. Em show de graça, muito legal. Mas quando você entra, você vê que realmente está numa situação difícil. Eu acho que tem caminhos, eu acho que é isso, assim, de tentar sempre dialogar, se abrir a novos formatos, entender que não pode ser um negócio engessado, o jornalismo. Quem estava engessado, eu acho que está ficando para trás. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que tem que se abrir muito e torcer para as pessoas fazerem com responsabilidade. Porque eu acho que o problema é esse, né? Assim, querendo ou não, os veículos, as empresas, elas né, assim, têm princípios editoriais, tem uma ordem ali. A partir do momento que tem muito jornalista solto por aí, cada um ao seu, ao Deus dará,
eu acho que fica mais complicado. Eu não sei como que isso vai ser solucionado, não sei se o público vai aprender ou se quer aprender assim, a discernir. Então, mas assim, estamos aqui, estamos fazendo o que a gente pode, né? Realmente, é torcer para o público se apegar às informações verídicas. E claro, aos assim, a fatos. gente tem esse papel de educar esse público, de tipo assim, Sim. né? Ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que saber discernir essas coisas, sem o próprio jornalismo estender a mão e falar assim, não, peraí, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é assim, isso aqui não é. Uma última pergunta, mais por curiosidade mesmo. Como você vê a monetização das pessoas hoje em dia? Essa questão das marcas fecharem publicidades com a pessoa em si e não com os veículos. Como antigamente, sei lá, você fechava um contrato de publicidade com a empresa. Agora as pessoas têm fechado publicidade com as pessoas, com as figuras públicas. Como você vê essa forma de monetização? Então, depende. Assim, eu, por exemplo, lá na Globo, quem é do jornalismo mesmo e não é do entretenimento, não pode. Não pode. Porque entende-se como um conflito de interesses. Eu entendo que se abrir essa regra para todo mundo vira um negócio, uma bagunça. Mas eu acho que é possível fazer. Mas eu acho que aí depende de uma responsabilidade que talvez nem todo mundo tenha. Tem muita gente que faz jornalismo freelancer, não sei o quê. E aí depois já me procuraram para fazer publi de álbum, tipo, fazendo uma análise. Mas aí eu vou falar mal? Não vou. E aí eu vou ganhar dinheiro para falar bem do álbum? Aí vai contra o meu jornalismo. Sim. Mas tem gente que não se importa com isso. Então, assim, eu não vejo problema com isso. É uma área que é muito mal remunerada, é uma área complicada, você tem que sobreviver. Mas eu acho que tem que ter um limite aí, pelo menos pra mim. Não, concordo. Mas, assim, talvez você me veja um dia fazendo publi de outras coisas. Mas não de... Se você me vir falando bem de álbum de artista por publi, eu vou eu desconfiar perdi tudo. Bom, é isso. Eu queria agradecer muito a sua presença. Foi um prazer Obrigada, bater esse foi papo com ótimo. você. E, por favor, deixe as suas redes sociais e onde o pessoal pode ler os seus textos e ver os seus vídeos. Olha, as minhas redes são todas @Gora Guerra, trocando as iniciais. E ler os meus textos, ver os meus vídeos também. E também no G1, tô aí escrevendo, falando, trabalhando pra caramba, porque é isso que jornalista faz, trabalha. Infelizmente, é a saga da profissão. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Rodapé. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.